E aí, pessoal, gostou do vídeo? Muito bacana, né? Ajuda um pouquinho nesse processo aqui. Pessoal, o processo do ato reflexo, né, vai ser um movimento aí que ele vai ser coordenado, tá? Para ajudar o corpo a sair de soluções aí inesperadas, né? Ou seja, onde eu preciso de uma resposta rápida através de uma alteração, colocar um dedo numa chapa quente ou alguma coisa que pode gerar o risco, eu tenho o quê? Um ato reflexo, né? Um arco que ele vai formar ali, um ato reflexo que vai desenvolver aí um processo de autorresposta, uma resposta automática onde meu corpo vai gerar ali o estímulo elétrico, tá? Ele vai atravessar aqui, tá? Um gânglio e vou acessar o que? Eu tenho um neurônio sensorial, eu vou ter um arco aqui que, ao invés da informação subir e lá no sistema nervoso central e dar a resposta, ele vai voltar e vai, ou seja, ele vem aqui, ó, faz um ato reflexo aqui, atravessa aqui entre um gânglio para um neurônio motor, fazendo a reação, que é aquela reação de tirar a mão de uma substância quente ou algo que possa gerar aí um processo. Aqui tem até a imagenzinha aqui do martelinho, né? Hoje os médicos não fazem isso mais, a estimulação elétrica, bate aqui, e ou seja, para verificar esse processo. Nesse processo aqui, eu vou ter o receptor do estímulo, né? Representado aí pelo corpúsculo sensorial, no caso, o tendão, que vai ter aí os neurônios sensitivos. Eu vou ter a via sensitiva, né? Ou seja, ele vai levar isso daí lá para a medula, né? Pela raiz dorsal dela. Desculpa aqui, porque quando eu passo da apostila de vocês aqui para o PowerPoint, muitas vezes, ele dá essas cortadinhas aqui, tá bom? Eu vou ter o neurônio associativo, que ele vai estar lá na medula, ele vai pegar essa informação. Em vez dele levar lá para o sistema nervoso central, falar assim, ó, Thiago, tira dedo dessa panela aí, porque ele está esquentando, eu acho que você vai ter um problema. Nesse processo aí eu já machuquei, né? Ou seja, ele vai ter o neurônio que faz essa associação e depois ele vai ter a via motora, que é o neurônio motor que vai conduzir essa ação de quê? De contração muscular para sair daquela situação, né? No processo aqui, olha aqui. O estímulo, o caminho, o gânglio, o neurônio associativo aqui e o neurônio motor que vai ter a resposta para o processo. E o efetor que vai ser a resposta final, né, no caso aqui, que é a contração da coxa aqui em si, do indivíduo. Pessoal, vamos aqui, eu estou tentando tirar esse trem aqui, mas eu estou apanhando isso aqui, ele sai e agora não sei o que está dando trabalho. Agora aqui. Divisão anatômica e fisiológica do sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele vai compreender, pessoal, o encéfalo e a medula espinhal ou nervosa. O encéfalo, lembrando aqui que o nosso encéfalo é composto aqui pelo cérebro, cerebelo, bulbo, né? E aqui o hipotálamo, ou seja, então isso aqui tudo faz parte dele. A ponte, o bulbo, né? Aqui do bulbo aqui vai dar origem aqui à coluna vertebral, ou seja, a nossa medula espinhal. Então isso faz parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, eu sei que vocês já sabem disso, mas aqui nossa função é revisar isso daqui, né? Acho importante isso daí. Ele vai ter o que? Os nervos cranianos, né? Que vai ser do encéfalo no caso, os nervos raquidianos ou espinhal, né? Da medula e os gânglios sensoriais ou simpáticos. Então nós vamos ter toda essa composição. Depois eu vou falar um pouquinho mais do simpático para simpático para a gente lembrar algumas coisinhas aí. Os neurônios, né, os neurônios ou seja, que conduzem esses impulsos aqui do sistema nervoso, né, central aqui, são neurônios chamados de neurônios aferentes ou sensitivos. Então eu tenho aqui, ó, os neurônios aferentes, eles vão ser os sensoriais, né, ou sensitivos aqui, e eles vão ter os receptores táteis, visuais, químicos, auditivos, temperatura, dor, né? Ou seja, esse processo. Agora, os que conduzem do sistema nervoso aos efetores, no caso, músculos e glândulas, aqui no caso, são neurônios eferentes ou motores, ó, aferentes, e aqui o neurônio eferente, aferente sensitivo, né? E aqui os motores, né, os eferentes, ou seja, comportamento, sistema motor, somático, visceral e outras coisas. Agora, quem faz esse processamento, quem que é? Sistema nervoso central, né? Que faz aí associação e transforma tudo isso aí no processo neuronal, nas informações corporais. Sistema nervoso aí também, pessoal,
eu vou ter no nosso encéfalo, ele vai ser protegido aí por um conjunto de meninges, né? No caso aí o crânio, coluna vertebral, né? Tanto o nosso crânio quanto na coluna vertebral também vai ter esse processo de proteção. Então nós temos aqui, nós temos os espaços aqui, né? Temos a pia mata, aracnoide, que temos aí o líquido, o cefalorraquidiano. Então nós temos a pele, periósteo, o osso craniano, né, que é muito duro para proteger nosso sistema nervoso central. A dura mater, pessoal, olha a sequência: dura mater, aracnoide e a pia mater. Aqui na coluna vertebral também eu tenho esse processo, né? Eu tenho aqui todo o processinho aqui. Eu tenho aqui a substância branca, a substância cinzenta aqui, parece uma forma de H, né? Parece um Hzinho isso aqui. Tem que fazer parece um sutiãzinho aqui, né? Um biquíni, mas em forma de H, que depende do jeito que você olhar aqui. Aqui tem os gânglios nervosos, né? Então eu tenho aqui a dura mater, aracnoide, né? E a pia mater, beleza? Que formam aqui as meninges. Não é? Lembra da doença lá, meningite? Inflamação, né? Das meninges. Teve um neto do Lula, parece que morreu um tempo atrás, aí uns 2, 3 anos atrás, menino novinho. É muito comum. Pra você ter ideia, meningite, a pessoa que tem meningite, o caixão dela é até fechado, cara, em função da gravidade dessa doença, né? Bem complicado ela aqui. Eita, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, mas segue o bonde. Bora lá então. Ou seja, aqui ó, o espaço entre a pia mater e a aracnoide aqui, pessoal, esse espaço aqui entre a pia mater e a aracnoide tem o licor ou líquido cefalorraquidiano. Ele tem a função de oferecer uma proteção, como se fosse um amortecedor líquido, né, para evitar do cérebro bater, né? Você já viu quando a gente bate a cabeça, ou seja, a gente sente uma tonturinha ali, aquele líquido ali, ele ajuda nesse processo ali também de proteção. Aqui na coluna vertebral também tem esse líquido, tá bom? Ou seja, a medula, a nossa medula aí, ela tem esse formato, né? Ele vai ser a extensão ali do bulbo, que vai ser ali a ponte, o bulbo e depois a coluna vertebral, no caso a medula, né? Ele vai do bulbo até ali no final da lombar, né? Que do nosso cóccix ali, tá? Então, ou seja, ele vai ter essa formação, ele vai ter a substância cinzenta, né? No caso aqui, essa porção dele aqui mais interna aqui, e a substância branca, né? No caso aqui, a substância branca do corpo aqui, tá bom, pessoal? E aí, a dura mata, aracnoide, pia mata, líquido cefalorraquidiano e os nervos aqui que vai estar aí, no caso, conectando a ela. O sistema nervoso autônomo, né? Nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter a importância, tá bom? Sai daí, trenzinho, tô com raiva de você, porque você não quer ir embora. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí a função do quê? Autônomo do nosso corpo, né? Vísceras do organismo, por exemplo. Nós dividimos eles em parasimpático e o simpático, né? O que o parasimpático faz? Ele ajuda na contração da pupila, ele estimula a salivação, contrai os brônquios, né? Ali do pulmão. Ele reduz o batimento cardíaco. Aqui eu estou falando, por que ele reduz? Porque ele trabalha com neurotransmissores, né? Adrenalina e acetilcolina, né, pessoal? Aqui no caso. Ele estimula a atividade do estômago, ele estimula a vesícula biliar, estimula o peristaltismo, o movimento, né, do esôfago, do intestino, no movimentos peristálticos, a contração da bexiga para urinar e promove a ereção, tá bom? E o simpático, ele é o oposto praticamente do parasimpático, ou seja, ele vai dilatar a pupila, ele inibe a salivação, ele relaxa os brônquios, ele vai acelerar os batimentos cardíacos, ou seja, a adrenalina faz você ficar nervoso, né? Você já conheceu o crush aí? Hoje eu falo crush, né? Eu falo, antigamente era o lovezinho lá, o crush aí, quando você chega perto do crush lá, o que você faz? O coração fala aí que a adrenalina tá 1000, né? Ou seja, quando a gente tá com medo, que lá, ou seja, é o parasimpático que está agindo. Estimula a liberação, né, de glicose no fígado, para que possa ter elementos ali para você sair de uma fuga, de alguma coisa de perigo, de alguma situação, de correr, né? Estimula a produção, né, de adrenalina e da noradrenalina, que vai controlar aqui, inibe o peristaltismo. Aqui no parasimpático, né, ele estimula o peristaltismo, aqui já inibe. Eu tenho que inibir a atividade estomacal também, tá bom? Relaxa a bexiga, ou seja, pessoal, né, promove a ejaculação, no caso aqui,
do indivíduo. Isso tudo, pessoal, é relacionado ao que? O parasimpático e o simpático, que está relacionado com o sistema nervoso autônomo. Então vamos lá aqui, olhar aqui, sistema nervoso constituído por sistema nervoso central, constituído por encéfalo e medula espinhal, espinha medula, bom? Sistema nervoso periférico subdivide em vias aferentes e vias eferentes, beleza? As vias aferentes nós vimos, a eferente também. Subdivide aqui sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? E o sistema nervoso somático do indivíduo também. Bacaninha, pessoal? Entender esse processo aí? Muito importante no nosso processo aí de aprendizagem. Então, vamos desenvolver esse pensamento aqui. E agora, na próxima aula, já vou entrar com vocês desenvolvendo aí as atividades, beleza? Valeu e até mais!